aqui, então, nosso exercício. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui é sobre a capacitância equivalente. Então, eu quero dizer o seguinte, se você abrir um dispositivo aí na sua casa, você vai ver aquele circuito ali. Eu não sou eletrônico, né? Eu já tive um técnico em eletrônica. Eu tive até eletrônica na minha graduação. Mas foi assim, aquele curso que eu não gosto, porque eu não gosto de laboratório, eu gosto de conta, eu gosto de número. Então, assim, eu vi algumas coisinhas, aprendi a mexer ali, né? Mas o que a gente pode perceber é que qualquer circuito que você olha tem uma porrada de capacitor. Você pega ali uma fonte, tem capacitor, né? Vai pegar aqui na sua placa mãe, tem capacitores. Então, você abre um rádio, tem capacitor. Tudo tem capacitor, gente. Tá? Então, agora, se você tem um projeto como esse aqui, ó, tá? Não importa o capacitor que você tiver, a representação dela, como eu mostrei lá no vídeo, é essa aqui, ó. São essas duas plaquinhas paralelas. Tá? Agora, a pergunta é, e se eu tiver um arranjo desse louco aqui, a princípio parece doido, isso, não consigo nem entender o que está escrito aqui, mas será que eu posso substituir todos esses capacitores por um equivalente? Por um só? E é justamente isso que eu fiz lá, na associação em série e em paralelo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tentar remontar esse circuito. É a mesma coisa que eu faço, tá? Essa técnica, quem já estudou comigo já sabe que eu trabalho isso com vocês na parte de resistores. E aqui eu vou fazer isso com capacitores primeiro. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho aqui esses dois polos aqui, vamos dizer, né, no qual eu posso ligar uma bateria. Então, eu sempre ligo uma bateria de modo que eu possa alimentar esse circuito. E esse também é um dos temas lá para frente, que é estudar os geradores elétricos. Então, eu venho e coloco aqui, tá? Só para a título da gente entender o processo, não está acontecendo nada aqui. Não está ligado, né? Então eu vou ligar alguma coisa. Então eu vou aqui e ligo uma bateria. Tá? Então vem aqui, ligo uma bateria. Essa bateria, acho que eu não preciso fazer tanto risquinho assim. Vamos supor assim, ó. É um símbolo, como eu explico lá no vídeo, assim, ó. Este vai ser o polo positivo dela e aqui o polo negativo. Como se fosse naquela pilha que você tem aí na sua casa. Tá? Você vai ter um polo negativo e um polo positivo. Tudo bem? Então, vamos pensar agora na seguinte situação. Eu tenho que tentar identificar aqui, nesse emaranhado de dispositivos, qual que é quais que são, vamos dizer assim, os que estão em paralelo, os que estão em série. Alguns aqui são óbvios, né? Mas, se eu remontar esse circuito, utilizando a técnica de reescrever os nós, aí, bem, eu não falei sobre nó ainda, mas o que seria um nó, né? Que a gente vai utilizar isso. É aquele ponto, né, do circuito onde você tem a divisão da corrente elétrica. Então, eu vou marcar aqui, ó. Por exemplo, se a corrente elétrica sai daqui e for fluir nesse circuito, olha, ela vai encontrar essa ramificação, tá vendo? Se divide em duas partes. Então, isso aqui é um nó. O que é outro nó aqui? Aqui, ó. Tem entroncamento aqui, ó, uma divisão. Aqui também ó. Tem 4 fios ligados, né? Aqui. Aqui também, ó, tem 3 fios. Tá? Aqui também, ó, 3 fios. Então, ó, eu posso ver que... Aí você pega... Isso aqui, Thiago, é um nó? Não, isso aqui não é um nó, porque você só tem... Você tem que pegar um entroncamento, né? Uma divisão. Então, se você pensa como se fosse água aqui, ó. Se a água vem por esse cano, ela vai... Isso aqui é um joelho, né? Para quem é um encanador de casa, né? Faz a divisão aqui do encanamento, né? Mas, na verdade, ele segue no mesmo fluxo aqui, ó. Você não tem outra opção para a água seguir. Então, entenda mais ou menos por aí, a ideia é simples. Então, eu defini os nós. Agora, eu vou ver o seguinte, ó. A gente sabe que quando um condutor tem equilíbrio eletrostático, vamos supor, então, que todos os capacitores estejam carregados. Em equilíbrio eletrostático, significa o quê? Que não vai mais estar fluindo corrente no sistema, tá? E você vai ter, então, que aqueles condutores que estão ligados formam uma superfície equipotencial. Superfície equipotencial significa que você tem todos os pontos no mesmo potencial.
Se estão no mesmo potencial, significa também dizer que é como se eles estivessem em curto-circuito. Tá? E estar em curto-circuito significa, então, que o potencial é o mesmo em todos os pontos. Tá? Então, veja só a linguagem. Essa linguagem vai fluindo aos poucos, gente. Parece muita coisa. De fato, a gente não trabalhou com circuitos ainda. Mas entenda, se eu tenho um condutor, isso você já viu. Se eu tenho um condutor aqui, ó, se ele está em equilíbrio eletrostático, todos os pontos desse condutor, posso fazer uma superfície bem louca assim, ó. Todos os pontos aqui têm o mesmo potencial. Tá? Então, essa é a ideia. Então, seguindo essa ideia, eu vou dizer o seguinte, ó. Você pode ver que nesse pontinho A aqui, ó, todos os pontos que estão em contato aqui, ó, até não ter um dispositivo entre esses pontos, você pode dizer que estão sob o mesmo potencial, né? Até mesmo porque eles estão isolados, dá para você ver aqui, ó. Lembre-se que no capacitor, gente, aqui, ó, essa parte de cima está isolada dessa parte de baixo. Aqui dentro tem vácuo, por exemplo. Ou vácuo ou um isolante. O vácuo é o melhor isolante que tem, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Brincadeiras à parte, né? Eu digo assim, porque de fato ele tem a rigidez dielétrica maior. Né? Mas bem, então significa que essa parte aqui de cima, gente, está isolada dessa parte de baixo. Então não tem contato elétrico. Então significa que todos os pontos aqui têm o mesmo potencial, que eu vou chamar de UVA, e todos os pontos desse aqui de baixo têm o mesmo potencial VB. Seguindo essa ideia, eu posso dizer o seguinte, ó. Eu vou chamar dos nós que têm a mesma potencial da mesma letra. Então olha aqui, ó. Perceba aqui, ó. Todos os pontos aqui, ó, formam o mesmo condutor. Então, este nó aqui, eu vou chamar de A. Então eu digo que estes condutores ligados formam uma superfície equipotencial. Então todos os pontos dela têm o mesmo potencial e por isso que eu vou chamar da mesma letra. Tá? Agora vamos pegar esses pontos aqui de baixo, ó. Eu vejo que entre esse ponto e A tem um dispositivo. Se tem um dispositivo, ó, provavelmente vai ter uma diferença de potencial. Então, eu não posso chamar da mesma letra. Eu vou chamar aqui esse ponto de C. Certo? Aí você percebe, você caminha por aqui, você vê que aqui não tem nenhum dispositivo. Alguém está chamando aqui? Professor? Oi, diga. Só um minutinho. Meu telefone tá acabando a bateria. E aí eu vou ter que entrar aqui pelo computador da minha mãe. Tudo bem, sem problema. Tá? Pode ir lá, qualquer coisa que você perder vai estar gravado aí, ou senão você pergunta, beleza? Beleza. Tá ok. Então, se você notar aqui, ó, todos os pontos que estão entre esses dois nós, não tem nenhum dispositivo. Então, eles formam aqui uma superfície equipotencial. Para você sacar bem, eu vou colocar até de cor aqui. Ó. Vou colocar o seguinte. Ó, isso que eu estou pintando de azul são superfícies que têm o mesmo potencial. Que neste caso, né, eu vou chamar todos esses pontos de ponto A. Aí eu mudei. Ó. Teve uma queda de potencial. Agora, esses que vão estar de azul escuro, ó, toda essa parte que está de azul escuro tem o mesmo potencial. Eu vou andando. Aqui, né, até chegar aqui, ó. Então, qualquer ponto. Por quê, gente? Porque eles aqui formam um condutor único, né? Estão tudo em contato. Né? Então, significa que, se não tem nenhum dispositivo entre esses pontos, significa que esse ponto aqui, ó, também é o ponto C. Seguindo a mesma ideia. Aí, você... deixa eu colocar aqui. Opa, boa tarde. Agora, vamos lá. Se você olha para esse cara aqui de baixo agora, dá uma olhada. Ó. Tudo isso aqui, ó, vou pintar de amarelo, porque são as partes dos condutores que estão em contato. Ó, por que não é mais azul? Porque você tem essas partes aqui do capacitor, não estão em contato com as de cima, né? Eles são isolados. Então, aqui só pode ser um outro potencial, né? Então, aqui eu vou chamar de ponto D. Como não tem nenhum dispositivo entre esses dois pontos, também aqui é D. Por fim, sobrou aquela parte ali, né? Vou pegar aqui de verde claro. Aí vai ter um dispositivo aqui, então tudo isso aqui forma o mesmo condutor, ó. Né? Que é o ponto B, né? Tá tudo ali do ponto B. Deixa eu colocar aqui o azul. Aqui, ó. O azul já foi, né? Tá tudo aqui.
Então vocês conseguiram, olha o que eu fiz aqui, eu fiz um mapeamento para vocês, gente. Então, o que eu posso afirmar é que todos esses positivos nessa parte azul tem um potencial VA. Todos esses aqui que estão no azul escuro tem um potencial VC. Todos que estão aqui no amarelo tem um potencial VD. E todos que estão aqui no verde tem um potencial VB. Olha, me parece que não tem mais nenhum ponto aqui a ser estudado. Tá certo? Eu já estou fazendo essa pré-análise, nós vamos usar isso depois, tá? Muitas vezes lá nos circuitos. Mas aqui você já começa a ter uma ideia do que é isso aí, né? Do que é superfícies equipotenciais agora aplicadas em um circuito. Tá? Então vamos lá. Agora, vamos pensar o seguinte, ó. Eu poderia remontar esse circuito da seguinte forma. Eu identifiquei esses nós e agora eu vou fazer um novo esboço dele. Eu vou pegar aqui, ó, vou redesenhar todos esses pontos aqui, dessa forma. Ó. Aqui é meu ponto A. E lá na extremidade, que é a outra ponta da bateria, é meu ponto B. Aí eu vejo, aí isso vai depender do problema, né, gente? Mas aqui eu vejo que aqui é mais conveniente o seguinte, ó. Entre os pontos A e B tem o C e D, né? Então eu vou colocar o ponto C aqui. E vou colocar o ponto D aqui, tá? Não importa o espaçamento, só faça de uma maneira que não fique muito bagunçado, tá ok? Então, veja, eu só passei esses nós que estão aqui para essa região. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou redesenhar todos os componentes entre os respectivos pontos. Então, olha só para você ver, ó, olha o tanto vai ficar legal. Entre o ponto A e o ponto C, eu tenho um capacitor de 3 microfarad. Esse aqui é a letra Mi, né, grega, micro. Então, entre A e C, eu tenho um dispositivo de 3 microfarad. O que eu faço aqui? Ó? Eu venho aqui e desenho ele. Então, entre A e C, eu tenho um capacitor de 3 microfarad. Não sei se perdoem a feiura do desenho, mas eu não consigo desenhar esse negócio direito. Até mesmo que a ponta da minha caneta já não está muito legal. Tem que trocar. Agora, olha só. Oi, diga. Entre cada uma dessas regiões aí, a gente tem o mesmo potencial, né? As regiões de mesma cor têm o mesmo potencial. Quando você muda de cor, você tem um outro potencial. Logo, há uma diferença de potencial. Certo. Não, é porque você falou que esse circuito, ele é equipotencial, né? Não, vamos lá. Na verdade, esses trechos que têm a mesma cor formam uma superfície equipotencial. Só o trecho, beleza. Só aquele trecho, exatamente. Por quê? Porque, como eu falei para você, um capacitor, o que é a definição do capacitor? São dois condutores, por exemplo, esse condutor e este condutor, isolados um do outro, e que possuem a mesma carga com sinais contrários. Isso é um capacitor. Certo? Certo. Então, se esse aqui está num potencial V+, e esse aqui está no potencial V-, não tem contato elétrico entre eles. Não tem fluxo de carga. Eles estão isolados um do outro. Certo? Então, o que vai acontecer? Né? Eu vou dizer, então, já que não tem contato elétrico, qualquer contato elétrico que tem desse lado aqui, ó, se eu ligar qualquer outra coisa aqui, eu ligo uma bola aqui, condutora. Você vê que esta bola condutora vai estar em contato com essa placa e todos eles têm o mesmo potencial. Se eu ligo aqui, ó, agora um quadrado laranja, aqui, ó, todos esse quadrado laranja e essa placa desse capacitor vão ter o mesmo potencial, que é V-. Pela própria definição que você falou no vídeo, né? Exatamente. Tá Essa é a definição primordial, né? Então, às vezes a gente faz esse desenho bonitinho, mas é uma coisa bem genérica mesmo, tá? Você pega dois condutores, colocam eles para ter a mesma carga com sinais opostos, isolados um do outro eletricamente, isso é um capacitor. Tá? Depois eu posso mostrar aqui como você faz um capacitor na sua casa. Eu ia falar isso no vídeo, mas o vídeo ia ficar longo, e aí eu falei, melhor, que é chama garrafa de Leyden, né? Que é o capacitor mais simples que você pode fazer na sua casa. Depois eu comento aí. Não deixa eu esquecer. Agora, voltando aqui, eu continuo que entre o ponto A e C, eu tenho outro dispositivo, né? De 3 microfarad. Então é claro, né? Eles só podem estar em paralelo. Eles não estão em série. Agora, por que eu sei? Né? Aqui eu não fiz o esqueminha de carregamento, né? Eu acabei esquecendo aqui, ó. Então, quando eu liguei essa placa positiva aqui, o que vai acontecer? Ó?
aqui tudo vai ficar positivo, por quê? Porque as cargas elétricas, o que serve a bateria? Eu falo lá no vídeo. Elas bombeiam, né, os elétrons das placas que estão ligadas aqui, ó, no polo positivo, para o polo negativo. É isso que eles fazem, né? Então, aqui tudo é mais, aqui é mais, né? Então, eu digo que esses caras aqui, eles não têm a princípio, a mesma carga. A soma das cargas dele tem que dar uma carga total. Logo, eles estão em paralelo. Tá? Porque se eles estivessem em série, a carga dele seria exatamente a mesma. Né? Então, vai ficar o seguinte, ó, eu vou redesenhar aqui, ó, vou colocar aqui que tem outro dispositivo de 3 microfarad. Ótimo, né? Tem outro dispositivo entre A e C? Não, né? Não tem mais nenhum. Agora vamos ver entre C e D. Ó. Entre C e D, eu tenho esse de 2. Então já coloco aqui, ó. Eu tenho um capacitor de 2 microfarad. Entre C e D, eu também tenho outro, ó. Então eles vão estar em paralelo. Simples, né? Porque, ó, mesmo diferente potencial. Azul com amarelo, azul com amarelo. Tem mesmo diferente potencial. Você pode olhar pela cor também. Ajuda muito. E agora, entre C e D, também tem outro entre o azul e o amarelo, ó. Entre azul e amarelo, mesmo potencial. Nós temos aqui 2 microfarad. Bacana, né, pessoal? Olha o tanto que parece que está ficando melhor isso aqui. Agora eu sei identificar quem está em série e quem está em paralelo entre esses caras aqui. Tá ficando fácil. Agora, entre D e B, tem esse aqui de 12, ó. Então, ó, entre essa linha de potencial amarela com essa linha de potencial verde, eu tenho esse de 12. Então eu ligo ele aqui, ó. Parece que a gente acabou, né? Remontamos todo o circuito. E olha só, sejam sinceros. Qual o circuito que você entende melhor? Esse aqui, que está à sua esquerda, ou esse aqui? Qual que parece estar mais fácil? Com certeza a direita é mais resumido, né? Sim, gente, porque... Exatamente, porque agora eu sei dizer que esse de 3 e esse de 3 estão em paralelo. Esse de 2, esse de 2, esse de 2 estão paralelos entre si. E esse cara aqui, né, vai ficar para uma análise posterior, depois que a gente simplificar aqui. Ó. Professor. Oi. Só me explica por que o circuito do D para o B, ele não tem o esquema do C para o D aí. Olha, vamos lá. Eu confundi um pouco. Sim, depois do D aqui, o que você pode notar? Depois do D, o que você percebe? Essa linha toda aqui é a linha amarela de tensão, todo mundo está na mesma, perdão, de potencial, todo mundo está no mesmo potencial. Aí tem um capacitor entre esses pontos. Se tem esse capacitor aqui, este polo, perceba, ó, essa parte verde está ligada no polo negativo da bateria. Se está ligado no polo negativo, né, você teve aqui, né, por exemplo, uma queda de potencial, né, da linha amarela para a linha verde, certo? Então, o único dispositivo que tem entre D e B é esse. Então, não tem outros para colocar. Por isso que ficou diferente aqui, né? É isso que você perguntou? Então, ó, só tem esse aqui, ó. Então, basta você colocar entre D e B, eu só tenho de 12, certo? Era isso? Ok, beleza. É isso mesmo. Mas era isso mesmo? Então é bem tranquilo. Então você vai colocando entre os pontos que eu montei aqui, todo dispositivo que você tiverem. Né? Acabou, você parte para o outro. Agora vamos lá. Agora eu sei dizer quem está em paralelo e quem está em série. E é isso que vocês aprenderam lá no vídeo. A calcular a capacitância quando está em série e quando está em paralelo. Então vamos lá. Olha o que nós vamos fazer. Vamos trabalhar primeiramente com A e C, ó, entre esses capacitores aqui. Ó. Então, como é que vai ficar a capacitância equivalente desses dois? Nós vimos que se eles estão em paralelo, a capacitância equivalente é o quê? É a soma das capacitâncias. Tá? C1 mais C2. Então, se esse aqui é um C1 e este cara aqui é um C2, quando eles estiverem em paralelo, basta somar. Então, qual que é a capacitância equivalente entre eles? Né? 3 mais 3, logo dá aqui 6. 6 microfarad. Muito simples, né, gente?
tranquilérrimo, né? Tranquilérrimo. Senhor, ele é o contrário dos resistores, né? Exatamente. É o contrário. Por quê? O que acontece? Nos resistores, você pela lei de Ohm, o que é a DDP? É RI, certo? E no capacitor, o que é? É Q sobre C. Você já percebe que eles são inversos ao potencial, matematicamente? Sim, sim. Como eles se comportam de maneira muito parecida, né, na questão aí, do arranjo, né, vale tudo que você fala sobre estar em série paralelo, porém, na hora de calcular o resultante, por causa que eles são inversos ao potencial, eles vão ser inversos na hora da capacitância e resistência equivalente. Exatamente. Você lembrou, né? É isso aí. Agora, vamos pegar esse trecho. Esse trecho aqui. Eu posso dizer que a capacitância equivalente aqui também é soma, né? Porque todos eles estão em paralelo entre si. Então, nesse trecho rosa aqui, eu acho que é essa cor, vai ser, vou chamar isso de um C3, um C4 e um C5, só para dar nome aos bois, né? Então, vai ficar como? A capacitância equivalente é simplesmente a soma C3 mais C4 mais C5. C3 mais C4 mais C5, eu vou ter o quê? 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2 mais 2 dá 6 microfarad também. Deixa eu fechar a Steam aqui para não ficar aparecendo notificação, né? Vejamos agora, sobrou o último lá, né? Esse último, né, gente, ele não tá associado com ninguém, né, nesse nó, né, quer dizer, nesse trecho DB. Então eu vou deixar ele desse jeito. Aí que vem a mágica. Eu vou reduzir esse meu circuito. Eu vou substituir esses 2 por 1 de 6, esses 3 por 1 de 6 também, e aí remontar o circuito, ó. Olha como é que vai ficar. Agora eu vou ter que remontando o circuito, vai ficar o seguinte, ó. Aqui tem meu ponto A, meu ponto B. E aqui eu vou repetir o C e o D, mas vocês vão ver que agora eles não são mais nós. Vai ficar como? Então, entre A e o C, vai ter agora um capacitor de 6 microfarad. Entre C e D, vai ter um outro capacitor também de 6 microfarad. E, por fim, entre D e B, tem aquele de 12 que eu não mexi. 12 microfarad. Agora, o que eu posso dizer sobre essa configuração? Olha, o que eu posso afirmar para vocês é uma coisa simples aqui, ó. É que todos eles estão em série, né? Eles estão em série por quê? Se eu colocar a bateria aqui de volta, só para você ver como é que funciona. Este é o polo negativo, esse é o polo positivo, ó. Quem está ligado no positivo vai ficar carregado positivamente, vamos dizer assim, né? Quem tiver no negativo, que é este polo aqui, fica negativo. Aí, por indução, o que vai acontecer? Ó? Isso induz uma carga positiva aqui, esse induz uma carga negativa, esse uma positiva e esse é uma negativa. Vai alternando, né? Tá vendo? Né? Então, de modo que esses condutores que estão ligados, ó, no caso aqui, ó, esse trecho aqui, você vai ter sempre o quê? O mesmo potencial, né? Então, se eu repintar aqui, ó, se eu pegar esse trecho amarelo, todo mundo tem o mesmo potencial. E eles estão em contato elétrico, né? Essa parte verde, todos eles têm o mesmo potencial, né? E essa parte em vermelho é a mesma. Todos eles têm o mesmo potencial aqui, né? E é claro, esse tinha um potencial diferente, um azul aqui. Um azul. Olha aí, ó. Então, quando você tem uma configuração dessa, né? As cargas em todos os capacitores vai ser a mesma, né? Justamente para que você tenha uma carga líquida zero aqui, ó, nesses trechos, né? Você tem que ter uma carga zero aqui, ó, somando com menos, com menos, com mais, vai dar uma carga zero nessa parte amarela. Essa parte verde também vai ter uma carga zero, certo? Líquida, uma carga líquida, a bruta vai ser o quê? Vai ser a desse capacitor e a desse capacitor, né? Cada um vai ter a mesma carga. Então, pessoal, eles estão em série. Se eles estão em série, o que eu posso afirmar, né? Que a carga são as mesmas e que eu posso calcular a capacitância da seguinte forma. Vou chamar aqui, então, essa capacitância aqui, que é o seguinte, ó. Vou chamar essa capacitância desse aqui de um C6, esse agora de um C7
e esse aqui de um C8. Tudo bem? O nome não importa, tá, pessoal? Como é que a gente calcula a capacitância equivalente de um sistema em série de capacitores? Agora é o contrário, né? 1 sobre o C equivalente será 1 sobre o C6 mais 1 sobre o C7 mais 1 sobre o C8. Tá? Então, se eu tiver N capacitores em série, basta somar o inverso deles. Só substituir aqui agora, né? Então vai ficar aqui, ó, 1 sobre a capacitância equivalente vai ser 1 sobre C6. O C6 vale 6, né? Então é 1/6 mais 1/6 mais 1/12. Ótimo, né? Bem, vocês já são adultos. Você sabe que adulto não costuma tirar mínimo múltiplo comum, não é? Sabiam disso? Sim ou não? Não, por quê? Então vocês vão para a vida adulta agora. Aqui, ó. Presta bem atenção, ó. Eu não preciso tirar mínimo e múltiplo comum disso aqui, ó. O que eu faço? Eu multiplico no... Eu quero multiplicar em cima e embaixo por um número que iguale esse denominador aqui. Qual que é? 12, né? Então multiplica aqui por 2, multiplica aqui por 2, multiplica aqui por 2, multiplica aqui por 2. Pronto. O que eu vou ter? 2 sobre 12 mais 2 sobre 12 mais 1 sobre 12. Pronto. Todo mundo com o mesmo mínimo. Certo? Uma maneira boa de você poupar tempo. Agora eu posso somar as frações. Né? Beleza? Agora vocês já sabem. Boa demais. Vocês não precisam ficar tirando mínimo, que esse negócio é, né, perda de tempo. Tudo bem, quando for variável, quando for algébrico o negócio, gente, quando é continha de letra, aí você precisa tirar o mínimo, né? Claro. Mas o mínimo é o produto, né? Então tanto faz. Então vai ficar 2 mais 2, 4 mais 1, 5. Sobre 12, né? Então, agora, veja que eu tenho aqui o resultado, é 1 sobre a capacitância equivalente. O que seria a capacitância equivalente? Tem que inverter, né? Eu vou elevar, só colocar aqui, para não passar batido. Então, 1 sobre C equivalente é igual a 5 sobre 12. O que eu faço? Se eu quero o valor que está aqui no denominador, eu vou elevar essa equação a menos 1, né? Elevar a equação a menos 1 significa o quê? Inverter as frações. Então, a capacitância equivalente é 12 sobre 5. 12 sobre 5. A 12 sobre 5 dá 0,20, alguma coisa, né? 0,24, uma coisa assim. Não tem problema, né? Microfarad. Eu fico me perguntando, professor, o porquê que essa equação não poderia ser escrita da forma convencional, mas daria tudo errado, né? O quê? Como Porque assim? era diferente, né? Porque ela tá invertido, né? Tá sempre 1 sobre o termo, né? Isso. Eu fico imaginando a lógica disso dentro do próprio circuito, né? Como que... Não, Por que esse 1 sobre... é meio complicado, mas... Não, mas você viu a demonstração lá Entendi. você viu a demonstração lá no vídeo? Eu parei no primeiro vídeo, professor. Bem no Sim. final Pois é, dele. porque esse aí tá no Você segundo. mostra lá assim? Não, Legal. Então lá eu faço a demonstração de por que dá isso, tá ok? Maravilha. Então você dá uma olhada lá depois que mas é bem tranquilo, tá? A demonstraçãozinha simples. Tá? A ideia, eu posso até mostrar aqui rapidamente. Olha só, se você tem, ó, lá eu mostro por que esses caras todos têm a mesma carga quando estão em série. Então, se todos têm a mesma carga, qual que vai ser a ideia? Aqui a bateria tem um potencial V1. V, vamos chamar de V. Então aqui vai ter um V1, aqui vai ter um V2 e aqui vai ter um V3. Então o que eu sei dizer? Eu sei que as DDPs totais aqui, a soma delas, é a DDP da bateria. Então V vai ser V1 mais V2 mais V3. Mas vamos lá. Como é que eu relaciono o V com a capacitância e a carga? Eu sei que se esse cara tem uma carga Q1... Não. Se esse tem uma carga Q, esse também vai ter uma carga Q, esse também vai ter uma carga Q. Se eu olhar a fórmula da capacitância, o que é capacitância? C é Q sobre V. Logo, V é Q sobre C. Certo? Essa é a definição. Então, o que nesse V? Ele vai ser a carga total sobre a capacitância equivalente, que é igual a V1. O que é V1? Q sobre V,
Q sobre C1. O que é o V2? Q sobre C2. O que é o V3? Q sobre C3. Se eu posso cancelar todo mundo aqui, ó. Esse Q com esse Q, com esse Q com esse Q, né? Eu posso dividir a equação por Q. E qual o resultado? 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 e assim por diante. Essa é a razão. Né? Caramba, hein? Tudo por causa da potencial, né? Isso, exatamente. Essa é a razão. Isso é muito louco, professor. Caramba. Não, isso aí é muito legal essa ideia, depois que você vê também lá nos capacitores, nos resistores. Vai ser uma coisa similar a isso aí. Um pouquinho diferente só. Agora vamos para o próximo, né? Ó, nesse próximo aqui, bem, eu gastei bastante tempo explicando essa coisa aqui, justamente para vocês terem uma ideia de como é que funciona aí os capacitores. Agora vamos um probleminha interessante, né? Que a princípio parece bem facinho. Algumas perguntas são fáceis, mas ele tem umas minúcias aí para a gente aprender. Olha só. Eu tenho, então, 3 capacitores. Esses 3 capacitores têm a mesma capacitância, C1, C2 e C3. Todos iguais a 1. Aí eu vou perguntar. Primeira pergunta. Qual a capacitância equivalente? Olha, vamos lá. Eu vou fazer... aqui eu nem preciso de remontar o circuito. Por quê, gente? A primeira coisa que eu percebo aqui, ó, é que esses 2 caras claramente estão o quê? Em paralelo. Por quê? Veja, ó. Vamos dar nome aos bois. Suponhamos que aqui seja um potencial que eu vou chamar de VA. Todos os pontos aqui são VA. Aí, esse ponto eu vou chamar de um VB. E este outro nó, já que tem dispositivo, que eu vou chamar de um VC. E VC é assim em todos os pontos aqui. Então, o que eu posso dizer? Eu vou pintar com as mesmas cores lá para vocês notarem. Vocês pegarem a manha. Então, tudo isso aqui forma uma superfície equipotencial. Ó. Por isso que todo mundo tem o mesmo potencial sobre este ponto. Aqui, agora, neste ponto aqui, ó, todo mundo que está amarelo, está todo mundo em contato elétrico, tem o mesmo potencial, que é VB. E agora eu vou pintar de verde. Ó, todo mundo que está sobre esse mesmo potencial em contato elétrico, todo mundo tem o mesmo potencial. Que eu chamei de VC. Olha que legal. Com as cores você consegue perceber o seguinte, ó, que ó, os capacitores 2 e 3 estão entre a linha amarela e a linha verde. Eu concluo que eles estão o quê? Em paralelo. Se eles estão em paralelo, o que eu posso fazer? Eu posso substituí-los por um capacitor equivalente, né? E como é que eu faço isso? Então, a capacitância equivalente entre 2 e 3 vai ser o quê? O C2 mais o C3. Então, vai ser 1 mais 1. A capacitância equivalente é 2 microfarad. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 2 aqui e vou substituir por 1 de 2. Remontando esse circuito, fica o seguinte, ó. Agora eu vou deixar um negócio feio aqui, né? Vai ficar assim, ó. Aqui tá a nossa bateria. Aí pessoal, não tenham preguiça de remontar não, tá? Essa é a ideia, tem que remontar, não tem jeito. Aqui, ó. Esse vai ficar agora, esses 2 vai virar um só. E aqui, pronto, ó. Então tem aqui meu epsilon, que ele chama de I aqui, não sei porquê. Aqui nós temos esses 2 capacitores. Esse aqui é o C1. E esse aqui eu vou chamar ele de C23, que ele veio do 2 e do 3, né? Ok. Tanto faz o nome. Bem, galera, o que eu posso dizer é que agora... Aqui, né? Vamos colocar o valor, né? Aqui é 1 e acho que vale 2. Pronto. Melhor assim. Agora eu posso dizer o quê, gente? Que eles estão em série, né? Eles estão em série, né? Justamente pelo fato, né? Que se eu pegar aqui, ó. Agora vamos pegar a mesma linha azul. Aqui, ó. Eu tenho essa linha azul aqui. Todo mundo nesse ponto tem o mesmo potencial. Agora eu tenho essa parte amarela.
E aqui depois eu tenho uma queda para verde. Ó. Então você percebe, eles estão um depois aqui do outro, e tem potenciais diferentes, né? Então é claro que não tem nenhum caminho por onde a corrente passaria diferente. Então eles estão em série. Ok. Se eles estão em série, qual que é a capacitância equivalente? Então aqui, ó. Eu sei que, neste caso, 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais o 1 sobre C23. Tá? Onde, só para você não esquecer, isso aqui eu estou chamando de C23 e este é o C1. Opa, coloquei C22, né? Bem tranquilo, né, gente? Então vai ficar como? Ó, 1 sobre 1 mais 1 sobre 2. Você já aprendeu que você não tira mais mínimo, né? Então você vem aqui, ó. Para que o mínimo fosse 2, multiplica aqui por 2. Pronto. Multiplica aqui por 2, você tem que também multiplicar aqui por 2. Então vai ficar 2 mais 1, 3, sobre 2. Então a capacitância equivalente é o inverso, né? Vai ser 2/3. Tá? 2/3 microfarad. Show, né? Respondemos a letra A. Então tá aí a letra A, né? 2/3 ou 3/2, professor? Desculpa. Porque é 1 sobre C equivalente, correto? Mas eu não quero 1 sobre C. Eu quero o C. E para achar o C eu tenho que inverter, né? Igual eu fiz aqui. Ah, ok. Certo? Beleza. Então, tá? Então não pode esquecer de fazer essa inversão, tá? Que a gente esquecer e dá ruim. Olha, acho que a gente vai precisar de mais espaço aqui. Então vamos... Agora, veja bem aqui, ó. Letra B. Qual que é a DDP no capacitor C1? Ó, aí já começa a complicar. Vamos fazer uma análise bonitinha aqui, ó. Ora, primeira coisa, o desenho que eu já fiz aqui já facilitou uma coisa. Eu sei que o que eu tenho que achar é isso aqui, ó. Isso aqui é um VA, porque todos os pontos aqui tem VA, claro. E aqui é um VB. A pergunta, então, o que eu quero saber, gente, é quanto vale VA menos VB. É isso. Porque justamente o C1 está entre VA e VB. Eu quero saber a diferença de potencial, DDP, a tensão. Tá? Agora, mas vamos ver o que a gente pode usar de artifício aqui. Isso, não vamos fazer diretão, não. Vamos pensar na seguinte situação. Eu quero entender o processo de carregamento aqui. Então, vamos embora ver. Essa parte positiva que está aqui, ó, está ligada na parte positiva dessa placa, aqui fica positivo. Se essa é positiva, a de baixo fica negativa. Olhando aqui da de baixo, ó. Todos que estão ligados aqui na parte negativa da bateria ficam negativos. E aí, a parte de cima por indução também fica positiva. Pronto. Porque o capacitor é isso, né? São duas placas separadas, com cargas de mesmo sinal, né? Com cargas de mesmo valor, só que sinal oposto. Tá? Beleza. Então, a primeira coisa que eu posso perceber aqui legal é o seguinte, ó. Vamos olhar para essa região amarela que eu pintei aqui, ó. O que a gente pode dizer sobre isso, ó? Vamos colocar o seguinte, ó. Se este cara tem uma carga Q1, que é o C1, o C2 tem uma carga Q2. E o C3 tem uma carga Q3. O que eu posso dizer, né, pelo princípio da conservação da carga elétrica, a relação entre esses caras? Você concorda que antes do carregamento eles estavam vazios. Então, nessa parte amarela, né, você não tinha carga alguma. Você não tinha carga nenhuma. Mas depois que carregou, a carga pode sumir ou pode desaparecer, ou pode aparecer do nada? Não, né? Então, desse trecho amarelo, o que eu posso constar ali, ó? Eu vejo claramente, ó, que a carga, né, Q1 tem que ser igual à carga Q2 mais a carga Q3. Certo? Então, todas essas cargas
E por que eu estou colocando isso? Veja o sinal, ó. Eu vou circular para você ver. Você vê que eu não estou roubando, ó. Toda essa parte amarela forma o mesmo condutor. Olha aqui. Então, se eu fosse colocar aqui em termos de sinal, eu poderia, para ver como é que você chegou nessa equação, que eu acabei de deduzir aqui, eu vejo o seguinte, ó. Mais Q2, porque está positiva, né? Mais Q2, mais Q3, somada com Q1, que é menos Q1, né? Porque ela está negativa ali, correto? Tem que dar uma carga total o quê? 0. Por que tem que ser 0? Porque todos esses pontos antes do carregamento tinham carga 0. Então a carga líquida deles depois tem que continuar sendo 0. A de todas juntos. Ah, Thiago, mas o capacitor não está carregado? Sim, cada um deles, o capacitor, não é essa parte amarela, gente. O capacitor é essas duas plaquinhas juntas. Certo? É bem sutil, mas eu acho que vocês vão sacar agora. Beleza, né? Vocês se lembram agora? Vamos escrever agora, né? Antes de mais nada, vamos escrever esses Qs aí em termos das suas diferentes potencial e da capacitância. Qual que é a fórmula? Essa aqui, né? Eu sei que Q, vamos colocar aqui, ó, pela fórmulazinha que a gente viu lá, Q é CV. Isso aqui é a definição da capacitância, né? C é Q sobre V, então Q é CV. Então eu vou substituir esses Qs nessa expressão aqui, ó. O que eu terei aqui, ó? Eu terei Q, no caso Q2, né, desculpa, vai ser C1. Ai, droga, deixa eu apagar aqui. Querendo repetir de novo, né? O que vai ser o meu Q2? Vai ser C2 vezes V2. C2 vezes V2, mais. Quem que é meu Q3? É C3 vezes V3. Menos. Quem que é meu Q1? É o C1 vezes V1. Ótimo. Esses Cs eu tenho, todos eles, né? Sem problema. Você pode até substituir aqui, ó. Substituindo, vai ficar o seguinte, ó. O C2 vale 1, né? Todos valem 1, né, gente? Isso aqui é igual a 0, então, na verdade, o que eu tenho aqui é que V2 mais V3 menos V1 é igual a 0. Por quê, né, gente? Porque todos esses Cs valem 1, né? Certo? Vamos resumir a equação. Agora, o que seria o V2? V2, gente, é a diferença de potencial entre os terminais do cara C2 aqui, ó. Ah, mas o que é isso, Thiago? É isso aqui, ó. É VB menos VC, não é isso? Então, V2 é VB menos VC. Porque só esse V sozinho, gente, é uma diferença, né? É VB menos VC. Vamos colocar entre parênteses. Mais. O que é o meu V3? Ué, gente, eles não estão em paralelo? Então, a diferença de potencial entre esses dois caras também é VB menos VC. Então, o V3 aqui também é VB menos VC. Menos. E quem que é o V1? Que é a DDP nos terminais do capacitor C1. A gente viu, né? É VA menos VB. Eu dei o nome aos nós aqui. Então, isso aqui vai ser VA menos VB. Tá? Ótimo. Agora, vamos prestar atenção no detalhe muito legal. Uma técnica que se usa, tá, para facilitar muito. Agora, vamos lá. Olha a teoria, o tanto que é importante. Você não se lembra que eu disse que o interessante, que o que é importante no potencial é a diferença e não o potencial em si? Você se lembra disso? Sim, professor. Então, olha o truque que eu vou fazer. Então, significa que eu posso escolher qualquer ponto desse circuito como potencial zero? Sim ou não? Sim. Olha só. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou aterrar aqui, ó. Vou ligar um fio terra. Né? O que o fio terra faz? Né? Ele vai ser um ponto de escoamento de carga, como se fosse isso. Então, a terra é considerada com potencial zero. Ela é o ponto, é o aterramento, potencial zero. Ó, você concorda que este ponto aqui não está em contato com VC? Então eu vou dizer que VC, potencial é zero aqui. 0 volts. Então, olha a sutileza da parada.
Então, o que eu estou fazendo aqui, eu acabei de adotar que VC é zero. Tudo bem? Se eu faço isso, gente, o que importa é que a diferença de potencial não seja alterada. Então, tomando o VC zero, olha o que vai acontecer. Isso aqui é zero. Isso aqui é zero. Ah, mas vamos lá. O que importa é a diferença de potencial, né? Se este aqui é VC, este cara está ligado no polo... Oi? Esse lance do aterramento eu poderia fazer com qualquer um dos potenciais. Qualquer ponto. Essa é que é a beleza da coisa. Qualquer ponto. É. Exatamente. Porque o que importa é a diferença de potencial, e não o potencial em si. Agora, o que me garante que a diferença de potencial vai continuar sendo? Qual é a diferença de potencial entre os terminais da bateria? É 90 volts, correto? Então, entre VA e VC é 90. O que significa? Que VA tem que valer quanto, gente? 90. 90. Olha aí. Então, aí eu mantenho que VA menos VC é 90. Então, olha aqui. Então, vai ficar VB mais VB menos VA, que é 90, menos VB. Tudo isso aqui é igual a zero, né? Não esquecer. Menos VB. Aqui, ó, tem essa diferença. Cuidado, né? Menos, um menos. Mais. Né? Olha a aritmética aí, né? Ótimo, né? Tá tudo ok. Tudo isso igual a zero. Então, VB mais VB mais VB, 3VB. Igual a 90. VB, então, é igual a 90 por 3, que dá 30 volts. Tá aí, ó. Ó, então agora, eu sei que VB é 30. Mas vamos lá. Eu quero saber quanto que é VA menos VB. A letra B está perguntando isso, né? Vou até colocar aqui. Letra B para separar, porque eu não estou gostando disso aqui. Está ficando muito bagunçado. A minha intenção era fazer um negócio aqui até razoável, mas está ficando feio já. Deixa eu tentar reorganizar isso aqui. Pronto, né? Letra A e aqui é a letra B. Olha, então, quanto que vale o VA? O VA eu disse que é 90, né? Para manter a diferença entre os polos da bateria 90 volts. Então, VA menos VB vai ser 90 menos 30. Então, isso aqui vai dar VA menos VB é justamente 60 volts. Então, qual a resposta da letra B? A diferença de potencial entre os terminais do capacitor C1 é 60 volts. Tá? Tranquilo, né, pessoal? Vamos para a letra C. Letra C. Agora, eu já tenho muitas informações, os outros vai ficando mais fácil, né? Qual a carga no capacitor C1? Olha, o que eu preciso? Eu sei que a carga é a capacitância vezes a DDP. Eu tenho os dois já, né? Então, no capacitor C1, Q1 é o quê? C1 vezes V1. Mas C1 vale quanto? Vale 1. E V1 é quem? É o próprio VA menos VB, né? Não é isso? O VA menos VB é 60. Então dá 1 vezes 60. Logo, a carga no capacitor C1 é de 60 micro, né? Cuidado, porque aqui esse cara tem micro farad, né? Então é micro coulomb. Então a carga acumulada nesse capacitor Q1 é uma carga de 60 microcoulomb. Certo? Bem tranquilo. Você vê, depois que você descobre os potenciais em todos os pontos, o problema praticamente acabou, né? E aqui na letra D. Na letra D, pessoal, eu quero saber qual que é a energia armazenada no capacitor equivalente. Eu sei qual é a capacitância equivalente? Sei, né? É essa aqui. Então, é como se eu estivesse remontando o circuito assim, ó. Eu vou pegar a bateria,
Eu sei que ela tem 90 volts, né? E vou ligá-la somente num capacitor. Cuidado, esses símbolos não são iguais, né? De 2/3 de microfarad. Né? Se você quiser dividir 2 por 3 aí, né? Vai dar uma dízima periódica, dá 0,666, então preferi deixar a fração, né? Aí, como é que eu calculo a energia aqui? Ó, a energia, gente, tá? Então, isso que é bom depois vocês verem lá o vídeo, né? Eu posso calcular ela de várias maneiras. Uma delas, que é conveniente, é essa aqui. É metade da capacitância vezes a DDP ao quadrado, tá? Essa vai ser, a gente faz dessa forma por meio da integração da energia, tá? Então vocês vejam o processo lá para vocês entenderem, tá? Então tá aqui a expressão pronta, só substituir valores, né? Substituindo aqui vai ficar meio, C é 2/3, vezes V ao quadrado. O V, né? Agora só tem que tomar cuidado, né? É 2/3, é micro, né? É microfarad, então tenho 10 a menos 6 aqui, tá? Não pode esquecer. Vezes o potencial em volts, já está no sistema internacional tranquilo. O potencial total da bateria é 90, né? Então vai dar 90 ao quadrado. Então o U, né, a energia armazenada no capacitor, será então aqui 2 vezes 1, esse 2 cancela com esse 2, né? 9 vezes 9, 81. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso, para facilitar, só cortar esse 9 com esse 3, né? 90 com esse 3. 90 vezes 90, né? Então 90 por 3 vai dar 30. Então vai ficar 30 vezes 90. 30 vezes 90 dá 2.700 vezes 10 a menos 6. Depois vocês corrigem se estiver errado, tá, gente? Então, o meu U vai ficar... Eu posso colocar aqui em notação científica. Posso andar quantas vírgulas? 1, 2, 3. Então, vai dar 2,7 vezes 10 a menos 3. A unidade é o Joule, né? Que a gente americanizou e virou Joule, porque o cara é francês. É Joule, né? Beleza. 2,7 vezes 10 a menos 3 joules. Essa é a energia armazenada no capacitor equivalente. Tá? Então aqui nós temos aí uma passagem completa aí sobre o cálculo de energia, né? Sobre capacitância equivalente e tal. Talvez... mas, bem, para quem tiver paciência, né? Eu não vou mais cobrar a sua presença daqui a pouco, porque já está acabando o tempo, mas eu quero fazer mais alguns aqui, tá? Então sinta-se livre, tá? Caso você deseje sair. Então vamos continuar aqui, ó. 2 dielétricos. Aqui colocou K, né? Mas a letra que a gente usa é kappa, tá? É uma letra grega diferente. Kappa é assim, ó. Kappa é como se fosse um K, mas não é um K. Assim, ó. K meio frescalhado, assim, beleza? Então, esses dielétricos têm essa constante, tal, entre as armaduras de capacitor plano. É aquele capacitor de placas paralelas que eu abordei lá no começo, tá? Então, determine a capacitância desse capacitor. A primeira coisa que você tem que ver aqui, gente, então nós temos aqui, ó, uma placa aqui em cima, aí tem 2 dielétricos, dois isolantes aqui dentro. Tá? Então, aí eu vou, para você entender, eu vou ligar uma bateria, como sempre, né? Vou ligar uma bateria aqui. Na verdade, nesse contexto aqui, a bateria já foi ligada e o cara não mostrou. Aqui, ó, uma DDP-V aqui, ó. Polo positivo, polo negativo. Porque eu sei disso, né? Justamente por causa de como está carregado isso aqui. Galera, mas isso aqui é como se eu pudesse escrever, como essa fina camada que tem na interface, onde os dois caras estão em contato, isso aqui pode ser entendido como 2 capacitores em série. Olha só, vou redesenhar aqui, ó. Isso é como se estivesse assim, ó. Tá? Vou ligar a bateria aqui ainda, né? Então é como se tivesse um capacitor aqui, tá? Aí se você quiser, você coloca o dielétrico bonitinho aqui, ó. Que tem aqui capa, né?
E aqui tem outro. Com uma constante dielétrica capa-linha, como ele está mostrando ali, né? Capa-linha. É isso. Agora ficou muito fácil, né? Então, o que eu tenho aqui, a capacitância equivalente é como calcular a capacitância de dois capacitores, né, que estão colocados em série. Tá? Então, o que acontece? Quando eu coloco, resumo da ópera, se eu tenho um capacitor só, e nele eu coloco dois materiais, preencho aqui, por exemplo, de plástico e aqui de madeira, certo? É como se eu tivesse dois capacitores em série, sendo que um está com plástico enfiado só e o outro está só com madeira. Sacaram a ideia, né? Então, vou chamar isso aqui de um capacitor. Beleza, né? Capacitância C1 e C2. Como é que a gente calcula a capacitância, gente, de equivalente? Né? O inverso, né? O inverso. Então, 1 sobre a capacitância equivalente. Então, você pode ver que eu fiz um problema meio inverso para depois voltar, né? Eu desmontei o capacitor, dividi ele em dois para entender o que aconteceu. Então, vai ficar 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Olha aí. Tranquilo, né? Agora, perceba aqui, ó. Eu vou fazer literal aqui, ó. Vou fazer esse problema literal. Tirar o mínimo, porque não tem valores, né? Então, quando não tem valores, eu faço algebricamente. Vai ficar, então, se eu tirar o mínimo entre C1 e C2, é o produto, né, gente? O mínimo entre C1 e C2 vai ficar C1 vezes C2. C1 vezes C2 dividido por C1, C2. Vezes 1, C2. Mais C1 vezes C2 dividido por C2, dá C1. C1 vezes 1, C1. Agora eu posso inverter, né? Então, a capacitância equivalente será o inverso disso aqui, né? Vai ser C1 vezes C2 sobre C2 mais C1. Ou, para ficar bonitinho, manter a simetria, C1 mais C2. Tanto faz, né? Ótimo. Essa é a capacitância equivalente. Pô, nada de novo. Isso aí você encontra em qualquer livro de ensino médio. Mas, o que é a diferença aqui? É que essas capacitâncias são de placas paralelas. E lá no vídeo eu mostrei como é que faz isso, né? Como é que a gente calcula. A capacitância de um capacitor de placas paralelas, gente, né, vai depender dos seus fatores geométricos, né? Como a distância entre as placas, que é D, e a área A. Tá aqui, ó. Área A, distância D. Então, qual que é a capacitância do C1? Né? A capacitância do C1, né, vai ser ε0A sobre D. E a capacitância do C2? É ε0A sobre D. Mesma coisa, né, gente? Mesma coisa. Mas agora que tá a pegadinha, né? Olha só. Essas áreas são iguais, os D são iguais e ε0, que é a constante do vácuo, é igual. Mas será que essas capacitâncias são iguais? Eu assim, Thiago, não tem sentido, porque um é madeira e o outro sei lá, é plástico. Isso aqui, pessoal, é a capacitância sem o dielétrico. Olha a pegadinha. Sem o dielétrico. Que é o que eu ensinei vocês a calcularem lá no vídeo. Mas agora tem um dielétrico. Então, lá no último vídeo, no terceiro vídeo, eu mostro o seguinte, que Faraday, por volta aí de 1830 e poucos, né, ele verificou experimentalmente que o que acontecia? Quando ele injetava aqui um isolante nesse capacitor, o que acontecia? Ele acabava tendo uma multiplicação, ou seja, a nova capacitância, né, ficaria multiplicada por um fator kappa, onde esse kappa é o dielétrico, é a constante dielétrica. Né? Então, para você ter, para a água, esse valor é de 80. Então, se eu coloco água entre os capacitores, entre as placas do capacitor, a minha nova capacitância vai ficar multiplicada por 80. Certo? Então, vamos colocar o seguinte, ó. Então, a nova capacitância vamos chamar antiga, né, de C1 linha. Vamos dizer C1 linha nova. Né?
C1 linha nova vai ser o capa, tá? Né? Aí eu acho que vai ficar ruim, porque já tem linha aqui, né? É muita infelicidade essa anotação. Eu vou tentar chamar assim, ó. Vou chamar esse cara de C1 e outro C10. Então, a nossa capacitância C1, que é a que nós temos aqui agora, com o material, vai ser o dielétrico capa, ó lá, ó, que é esse vermelho aqui, ó, vezes a capacitância, que essa aqui eu vou chamar da placa paralela, C01, C20, tá? Tanto faz. C10. E a desse cara aqui, ó, com ele preenchido, vai ser capa linha, que é a constante dielétrica desse capacitor, desse dielétrico, perdão, vezes o C20. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Como é que eu faço para saber, se eu sei a constante dielétrica, o valor dela, como é que eu faço para calcular a nova capacitância? Ó, a nova capacitância vai ser a antiga vezes a constante. Só isso. Tá? O Faraday notou foi isso, experimentalmente. Tá? Então, eu vou substituir essa informação na fórmula da capacitância equivalente que eu já tenho. Tá? Então vai ficar como? Ó? Opa. A capacitância equivalente, então, pessoal, vai ficar a seguinte, ó. C equivalente, vamos substituir os caras aqui, vai ficar C1 vezes C2, C1 é o quê? Capa vezes C10 vezes C2, capa linha, né? Capa linha vezes C20 sobre... O que nós temos aqui agora é C1 mais C2. Capa vezes C10 mais capa linha C20. Vamos subir. Agora eu percebo o seguinte. O C10 e o C20 são iguais, não são? Olha aqui, ó. Então eu posso colocar em evidência aqui, né? Então vai ficar o seguinte, ó, vai ficar capa vezes capa linha. E aqui vai ficar C10 ao quadrado. Por quê, né? Eu sei que esses dois caras são iguais. Tá? Aqui vai ficar, então, coloco o C10 em evidência. Vai ficar capa mais capa linha. Né? São iguais? Este camarada aqui, ó, cancela com esse aqui. Certo? Então vai ficar capa vezes capa linha sobre capa mais capa linha vezes o nosso C10. Sobrou aqui em cima, né? Posso reescrever isso então por fim. A capacitância desse camarada aí vai ser capa vezes o capa linha sobre capa mais capa linha vezes o C10. O que é o C10? Epsilon0 A sobre D. Então tá aí a nossa resposta. Então a capacitância